Boa noite, que a graça, a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Eu não pude gravar, por 2 noites anteriores, eu estava viajando com compromissos e aí não deu para gravar. Vocês me perdoem e quando acontece isso, nós recorremos ao nosso arquivo aqui de muitos vídeos, muitos áudios que nós já temos. Mas que vocês me perdoem, tá? Mas hoje nós estamos em João, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre uma importante história, uma história que marca as nossas vidas e que ensina quem realmente Jesus é, que Jesus é aquele Deus que se aproxima de todas as pessoas. Para ele não existe, ele não faz acepção de pessoas. Ele chega perto daqueles nos quais os homens fizeram acepção e não se aproximam, mas Jesus se aproxima sim. E então vamos ler o versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Nós vemos aqui uma rivalidade, Quem serve mais a Deus? Porque uns não serviam, os samaritanos não serviam, aí João servia, e então eles estavam conversando sobre isso, dizendo que Jesus fazia mais batismo do que os discípulos. Jesus batizava, aliás, nem Jesus quem fazia os batismos, os discípulos que faziam, mas a presença de Jesus ali, ele batizava aquelas pessoas com o Espírito Santo, e não apenas a água, ele batizava com o Espírito Santo, que vem marcar e selar o ser humano. Como João Batista antes falava sobre o arrependimento, o batismo de água, Jesus agora batizava com o seu Espírito. O versículo 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aqui deixa bem claro, que o trabalho era feito pelos discípulos, mas o poder que descia do céu era através de Jesus. Versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Jesus, nesses 3 anos que ele andou por Samaria, Galiléia, Judéia, ele não parava. Cada dia, cada momento ele estava num lugar. Uma viagem difícil, uma viagem a pé, uma viagem no deserto, uma viagem com sede, com fome, cansado. Não como hoje, os pastores de hoje que viajam de aviões, que viajam de carros, melhores carros, e que mesmo assim têm a agenda lotada, que não podem atender um enfermo, não podem atender numa casa. Não, Jesus, ele ia de casa em casa, de vila em vila, de localidade em localidade. Versículo 3, ele deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. O 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Nós vemos aqui que muitas pessoas não passavam por dentro de Samaria, porque eles tinham uma divergência, eles não combinavam, então eles não passavam por dentro de Samaria. Mas o Espírito Santo levou Jesus a atravessar aquele lugar. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Jesus, ele andava na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo o levava aonde ele teria encontros, E hoje não foge, não mudou. Jesus Cristo, ele anda à procura de encontros com pessoas que estão necessitadas, encontro com pessoas que estão derrotadas, que estão se sentindo abandonadas, que estão se sentindo fragilizadas, com problemas maiores do que possam resolver, com tristezas, com mágoas, com marcas da alma. O Senhor Jesus vai ao encontro. O Senhor Jesus não é aquele Deus famoso, assim, entre aspas, que diz, não, eu não posso, eu não tenho horário, eu não vou, não. Ele está sempre pronto. Se você clamar por ele agora, onde você estiver, ele vem ao seu encontro.
E foi o que aconteceu, né, nesse dia que nós estamos lendo. Ele foi até aquela cidade de Sicar, né, porque havia algo marcado ali pelo Pai, pelo Espírito Santo. Que o Senhor Jesus possa entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua família. Né? Tem pessoas hoje que estão muito tristes, que estão desamparadas, que estão chorando, que estão se sentindo só. Convide Jesus para entrar na sua vida e Ele poderá mudar a tua mente, o teu coração, a tua história. E o versículo seguinte diz o seguinte, diz assim, versículo 5, chegou, pois, a uma cidade de Sicar, esse nós já lemos, né? Agora o 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Jesus, a sua parte humana, o seu corpo humano, cansava, esgotava, sentia sede, sentia fome. E nesse horário, nessa hora, era uma hora de sol a pico. Sabe, assim, meio-dia, era a hora do sol muito quente. E ele chegou naquele lugar e ele se assentou ali para tomar água. Nós vamos ver nessa história, amanhã continuaremos, o milagre que aconteceu nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Que o Senhor te abençoe grandemente, que você possa ler na sua Bíblia essa história. Abra aí, João capítulo 4, a mulher samaritana. Que o Senhor te abençoe grandemente, derrame bênção sobre a sua vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.